Bem no centro de Santo Tirso, o Parque Dona Maria II mantém muitas das características de um certo romantismo tardio que o caracterizou ao longo de décadas. É, de resto, um dos espaços mais icónicos da cidade. Um certo bucolismo, sublinhado pelo facto de se debruçar sobre o Rio Ave, sobre as extensas áreas verdes da escola agrícola que ocupa um outro emblemático espaço da cidade, o antigo mosteiro de São Bento. Mas, para lá desta resistência, desta pervivência destas marcas bucólicas, a verdade é que desde a década de 80 do século passado, Santo Tirso se converteu num dos mais dinâmicos territórios no Douro litoral. Um território que se estende quase desde a fachada atlântica até à zona de interior mais montanhosa e o Monte Córdoba, esse relevo aqui do concelho, como que nos anuncia de facto esse interior mais montanhoso. É também um espaço marcado pela bacia de dois grandes rios, a norte, o Ave, a sul, o Lessa. E esta diversidade de territórios, esta facilidade de comunicações através dos rios, converteram Santo Tirso, desde épocas muito remotas, num espaço privilegiado da fixação humana. Um espaço privilegiado para conhecer essa longa história, para conhecermos o passado deste território, é o Museu Municipal Abade Pedrosa. Ele está instalado desde 1989 na antiga hospedaria do Mosteiro de Santo Tirso, de resto, um dos monumentos mais icónicos da cidade. É um espaço muito qualificado, com a assinatura dos nossos mais conceituados arquitetos, os dois prémios Pritzker, os Nobel da Arquitetura, Álvaro César Vieira e Eduardo Souto Moura. Aqui é-nos permitido, de facto, uma longa história, desde os mais remotos vestígios do Paleolítico até à nossa época contemporânea. Quando o museu foi inaugurado, ele contava fundamentalmente nas suas coleções com os achados, as recolhas feitas no final do século XIX e início do século XX por Manuel Augusto Pedrosa, e daí ser ele o patrono deste museu. E também com intervenções que tinham sido realizadas, escavações arqueológicas, em meados do século XX. Mas, desde a sua inauguração, o Museu, o Gabinete de Arqueologia da Autarquia, vem desenvolvendo um relevante programa de valorização do património, de investigação, que tem permitido, de facto, acrescentar imenso espólio às coleções do museu. Embora os mais antigos vestígios remontem ao Paleolítico, são significativos os achados da época seguinte. As do Neolítico, que remontam, grosso modo, ao 6º ou 4º milénio antes de Cristo, ou seja, há cerca de 7 mil anos. É uma época de profundas alterações na forma de relacionamento do homem com o meio ambiente. Depois de mais de 2 milhões de anos como nómada e predador, vivendo da recoleção e da caça, no Neolítico o homem começa a tornar-se produtor, com uma agricultura ainda incipiente e com o início da pastorícia. Isso vai levar o homem a fixar-se, a sedentarizar-se no território. E começam a surgir os primeiros povoados. É também dessa época que chegam até os nossos dias os monumentos funerários construídos com grandes pedras, os monumentos megalíticos, as antas, os dólmenes, de que há relevantes vestígios aqui no concelho de Santo Tirso. Ainda muito recentemente, uma mamoa, a mamoa da Ermida, foi objeto de investigação, tendo revelado importantes vestígios dessa época. O período que se segue, o início da Idade dos Metais, nomeadamente na Idade do Bronze, vai também deixar marcas perenes no concelho de Santo Tirso, de que é exemplo muito relevante
o Castro de Monte Padrão. Debruçados sobre a cidade, encontramos-nos agora no Monte Córdoba, mais precisamente num cabeço que é conhecido como o Padrão. Estamos num lugar de um grande domínio visual, um sítio com enormes potencialidades estratégicas e que foram aproveitados pelos nossos antepassados desde a pré-história. Aliás, é um espaço que se desenvolve numa das vertentes em relação com a bacia hidrográfica do Ave e na outra vertente com a bacia do Lessa. E este lugar é hoje um espaço de referência absoluta quando falamos de arqueologia na região norte do país. Particularmente desde que em 1990, na sequência da criação do Gabinete de Arqueologia da Autarquia de Santo Tirso, aqui se vêm desenvolvendo investigações sistemáticas, colocando à vista as estruturas de um povoado relevante, o Castro do Monte Padrão, com uma ocupação que remonta à Idade do Bronze e que, com um curto hiato, se estende até ao século XVII. Mas é particularmente importante, de facto, a ocupação durante a Idade do Bronze e durante o primeiro milénio antes de Cristo, coincidente já com a Idade do Ferro. Aliás, a metalurgia do ferro vai permitir que as estruturas habitacionais, até aí feitas em materiais expressíveis, madeira, como, barro, passem agora a ser petrificadas. Isto é, graças à resistência do ferro, era agora possível com maior facilidade extrair dos afloramentos rochosos as pedras que permitem o surgimento dos primeiros povoados construídos em pedra. Um povoamento que irá registar significativas alterações a partir do século II a.C. Na base da elevação encontramos um interessantíssimo centro interpretativo que nos permite, através de extensos painéis, mapas, fotografias e de espólio recolhido nas escavações, nos permite, dizia, percebermos como foi evoluindo as estratégias de povoamento, não só nesta elevação, mas depois também nos vales que caracterizam este território. Com efeito, a partir do século II a.C., vamos assistir à chegada dos romanos. Curiosamente, os séculos seguintes acabarão por coincidir com um momento de apogeu do Castro, que apresenta agora características claramente proto-urbanas, com definição muito precisa de arruamentos, quarteirões, como que bairros, e preocupações com a circulação das águas e até do saneamento. Mas é também com o mundo romano que vamos começando a assistir à ocupação e ao desenvolvimento do povoamento nos vales. Mas, curiosamente, o Monte Padrão continuará ocupado durante praticamente todo o domínio romano. É um povoado estratégico, domina visualmente um vasto território. Aliás, a elevação continuará praticamente ocupada até aos inícios do século XVII, embora haja também um hiato, claro, entre os finais do domínio romano e a alta Idade Média. Mas destes últimos séculos da ocupação da elevação, também a arqueologia revelou elementos importantes. Aqui, no Centro Interpretativo, mas também os podemos observar no Museu Municipal Abade de Pedrosa. Regressemos ao museu.
Regresso ao Museu Municipal de Abade Pedrosa e ao antigo Mosteiro de Santo Tirso. Importa recordar que a Idade Média será uma época de grande protagonismo neste território, antes ainda da origem da nacionalidade. E há um vulto que se vai destacar, São Rosendo, que aqui nasce por volta de 907. Uma marca que é sublinhada nos dias de hoje por uma imponente escultura da autoria de Irene Vilar, junto aos passos do Conselho. São Rosendo, que é uma figura marcante nesse século X, no noroeste da Península Ibérica. Vai ser responsável pela fundação de vários mosteiros, muito no contexto, na época do desenvolvimento da ordem beneditina. E será também bispo de Dume e virá também a ter um papel como administrador em Santiago de Compostela. No final da vida, ele vai se recolher num dos mosteiros, um famoso mosteiro que fundou, de Cela Nova. E logo após a sua morte, existe todo um desenvolvimento de uma devoção popular a São Rosendo, que levará mesmo à sua canonização no século XII. Ele morre em 977, e este é exatamente um período, o ano seguinte, 978, em que surge o mosteiro de Santo Tirso. Obviamente não ainda com esta imponência. Era na época um pequenino cenóbio, um mosteiro familiar. Aliás, como era hábito nessa época em que os mosteiros eram estruturas muito pequeninas, andavam ligadas a importantes famílias, neste caso, à família dos Maias. Mas quando chegamos à segunda metade do século seguinte, século XI, nós vamos assistir a uma alteração nestas estratégias relativamente aos mosteiros. Começam a terminar, a fechar os pequenos mosteiros familiares, ou então a ser convertidos a grandes ordens. Isto tem muito a ver com a chegada, em 1080, dos monges de Coluni ao nosso território. E aqui, o Mosteiro de Santo Tirso, por volta do ano 1090, converte-se, de facto, à Ordem de São Bento. Toda esta estratégia integra-se também numa profunda reforma que a Igreja está então a viver, a chamada Reforma Gregoriana. A partir de Roma, a Igreja vai centralizando o poder e impondo um discurso único, ao nível dos rituais, das arquiteturas, e, de facto, os colonicenses tiveram aqui um papel muito importante. Isso mede-se não só pela conversão a essas grandes ordens, mas também pelo desenvolvimento destes mosteiros, mais amplos, maiores estruturas, um maior número de monges, um incremento na liturgia e também um impacto na economia local. Isso passa muito também pela estratégia da implantação destes mosteiros em terrenos muito férteis, junto de grandes áreas de bosque e, claro, fundamental, próximo de importantes linhas de água. É exatamente isso que se passa aqui, neste outeiro debruçado sobre o rio Ave. Do primitivo mosteiro medieval, pré-românico, românico, praticamente já nada resta, apesar do claustro nos evocar ainda esses tempos medievais, góticos. Com efeito, grande parte do aspecto atual da igreja e do mosteiro resultam das profundas intervenções que este conjunto irá registar no século XVII e no século XVIII, marcados pelo barroco italiano e mesmo pelo rococó francês e austríaco. É uma época em que o mosteiro vive um grande apogeu e aqui são produzidas belíssimas obras-primas, nomeadamente nos altares de talha dourada associadas à famosa escola de entalhadores de Braga. E contudo, no século XIX, na sequência da definitiva implantação do regime liberal entre nós, iremos assistir ao encerramento do mosteiro, à sua nacionalização. Regime liberal, assente numa Constituição, num Parlamento, que do ponto de vista económico, nas décadas seguintes, irá lançar o processo de industrialização tardio do país, mas onde Santo Tirso voltará a ter protagonismo.
processo de industrialização do Vale do Avon, de Sinceres a Santo Tirso, vai se alicerçar fundamentalmente na segunda metade do século XIX, em torno do setor têxtil e de uma burguesia de negócios da cidade do Porto que encontra nesta região condições propícias. Desde logo, uma abundante mão de obra barata e, para a época, pouco organizada do ponto de vista operário, pouco reivindicativa. Mas é também, não raras vezes, uma mão de obra com uma especialização que vinha de uma longa tradição do artesanato têxtil. É também uma região que rapidamente se verá servida por bons meios de comunicação, nomeadamente a linha férrea, a linha da Trofa. E, claro, o Rio Ave. As águas do Ave, que são sistematicamente utilizadas para o próprio processo industrial e que, por vezes, são também usadas do ponto de vista energético, da energia hidráulica, embora a industrialização do Ave assente fundamentalmente, num primeiro momento, na energia a vapor e depois na energia elétrica. Aqui, bem às portas de Santo Tirso, a fábrica de fiação e tecidos de Santo Tirso é uma das empresas mais emblemáticas deste mundo. Curiosamente, a sua origem resulta de uma disposição testamentária do conde de São Bento, que deixa terrenos e bens à misericórdia para que se crie uma fábrica com duas condições. Uma é que envolva a produção de algodão e pelo menos 50 operários de Santo Tirso. Em 1895, a Misericórdia está a lançar o concurso e a fábrica começará a ser construída em 1896. 2 anos depois é instalada a máquina a vapor e a fábrica começa a laborar, embora se dê por concluída apenas a primeira fase em 1900. Irá crescer durante as décadas seguintes, nomeadamente em meados do século XX, com um grande bairro operário. Era uma cidade dentro da vila. Uma empresa marcante no setor têxtil que irá perdurar durante quase um século, encerrando a sua elaboração apenas nos anos 90 do século passado. Entretanto, mais recentemente, tem vindo a ser adaptada a um importante núcleo cultural e empresarial, onde não falta, como não podia deixar de ser, um espaço de salvaguarda desta memória industrial. Não obstante essa acentuada industrialização que Santo Tirso vai conhecendo nas margens do Rio Ave, a povoação mantinha ainda nos finais do século XIX muitas das suas características bucólicas. Tornava-se mesmo num espaço de lazer e até termal. Sim, porque em 1891 surgem as Caldas da Saúde e por isso muita da elite do Porto e de outras localidades do país dirigem-se até Santo Tirso, na busca de algum descanso, usufruir dos bons ares. Uma elite que aqui também se desloca porque Santo Tirso vai sendo um espaço de conceituados e reconhecidos colégios e por isso muitas famílias vêm aqui visitar regularmente os seus filhos e netos. E por isso vão aqui surgindo um conjunto de estruturas que vão, enfim, respondendo a um certo ambiente glamouroso. E essas pessoas frequentam o clube tircense, o salão de chá, hotéis qualificados. E é nesse contexto que nos surge, em 1892, uma confeitaria famosa. Esta nos encontramos, a Confeitaria Moura, que algum tempo depois, e na sequência de contratar um pasteleiro espanhol, vai iniciar a produção de um doce que se tornará identitário e hoje produzido em muitos outros estabelecimentos, um doce que toda a gente associa a Santo Tirso, o jesuíta. E porque muita gente quer levar depois para as suas terras de origem. E não nos podemos esquecer também que, com o desenvolvimento industrial, Santo Tirso era também agora um sítio muito visitado por industriais, técnicos, homens de negócios vindos do estrangeiro e também comerciantes, vendedores, compradores. E sim, o jesuíta passava a ser uma marca de Santo Tirso.
partir do início da década de 80 do século XX, o território do concelho de Santo Tirso vai conhecer profundas alterações, em grande parte alicerçadas num poder local democrático saído da Revolução de 1974 e que vai gizando novas perspectivas para o concelho. É nessa época que começa um incremento urbanístico que chega até aos nossos dias. A vila dá lugar a uma moderna cidade, um novo tecido empresarial e industrial vai também emergindo, muitas vezes regenerando antigos espaços industriais. E toda esta modernidade vai também assentar numa dinâmica cultural que, como vimos, respeita o legado do passado, em importantes estruturas como o Museu Municipal, as investigações arqueológicas, mas também na arte contemporânea. E a esse propósito, a partir de 1990, em parte explotado pelas ideias do escultor Alberto Carneiro, vão começar a multiplicar-se uns simpósios de escultura que acabarão por dar lugar, resultado das esculturas que vão nascendo na cidade, a partir de 1997, a um museu verdadeiramente excepcional no panorama museológico português. O Museu Internacional de Escultura Contemporânea. Afinal, são já mais de 50 peças, 50 esculturas ao ar livre, que vão pontilhando o tecido da cidade e se tornam também um importante motivo de atratividade. A arte contemporânea é hoje, de facto, uma das marcas identitárias de Santo Tirso. E reforçando isso mesmo, e também a forte ligação de Alberto Carneiro à cidade, muito recentemente, em finais de 2021, Santo Tirso ganhou um novo espaço cultural, o Centro de Arte Alberto Carneiro, que é constituído na sua base por um importante legado do escultor. São mais de 60 peças entre desenhos e esculturas, algumas de grandes dimensões, como é o caso desta, que ocupa toda uma sala. E é uma área que inclui espaços para exposições permanentes, mas também exposições temporárias, uma biblioteca igualmente legada por Alberto Carneiro, loja reservas. Um espaço que se fixou nesse vasto complexo, também ele em regeneração, da antiga fábrica de fiação de Santo Tirso. Esse espaço, hoje ligado também a novas empresas, as novas tecnologias e a relevantes ofertas culturais. E é exatamente desta ligação entre o passado e as expressões contemporâneas da cultura e da economia que se vai alicerçando Santo Tirso. Mas há outros exemplos. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.